Olá pessoal, aqui é a Mônica, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje vou tratar de um assunto que é de extrema importância para a área do autismo. Vou falar de 10 itens que são demonstrações do autista, de bebê até mais velho, que são bem claros, que são marcadores e que por isso, seu filho pode ser autista. Se ele tem esses marcadores, não precisa ser necessariamente os 10. Ele pode ter 3, 4, 5. Já cabe uma investigação. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no meu canal, porque você vai receber sempre notificações sobre autismo. Mande para mim comentário, curta, que é muito bacana o retorno de vocês. Muito importante para alimentar os nossos assuntos, porque é o meu interesse estar falando coisas que vocês querem ouvir, que é bom para vocês. Uma outra coisa que eu preciso falar antes de começar os 10 indicadores é que hoje a gente já tem um diagnóstico muito preciso de autismo, que fala dos níveis 1, 2 e 3 de suporte. O 1 seria um autista mais leve, aquele autista até gênio que aparece muito na televisão. O 2 seria um autista mais moderado, com necessidade de suporte, mas não tanto. E o 3 é o autista raiz, aquele autista que precisa de todo o suporte, geralmente não é verbal de jeito nenhum e é severo. Tem geralmente outras doenças como comorbidades, né, dentro do quadro, mas quando eles são pequenos, até os 3 anos de idade, quando ocorre a poda neural, que depois eu vou explicar direitinho no fim, para vocês ficarem pensando o que é, isso faz uma mudança, mas até 3 anos, os sintomas, os sinais são muito parecidos. Então, ajuda a gente a já ir fazendo um diagnóstico, né? Parece, às vezes, quando você vê um autista igual o meu filho, 38 anos, nunca falou, tem epilepsia, uma pessoa muito severa, parece que se a gente comparar ele com o The Good Doctor da televisão, que é um personagem, mas o cara faz um papel muito bacana, do médico, né? A gente vê até as expressões dele, parece que de pequeno eram diferentes. Não era. De pequeno eles são muito parecidos. Então, isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico. O primeiro marcador, né, que a gente pode falar de primeiro ponto, é o contato visual diferente. Todos os autistas têm. Eu vou dar um exemplo para vocês que é meu, particular. Quando o Pedro nasceu na maternidade, na hora do parto, eles me mostraram o Pedro, que eu fiz uma cesariana, eles me deram ele depois, dizer que eu olhei para ele e falei assim, é diferente. Foi pelo olhar dele. Por que eu senti isso? Porque eu já tinha criado muito irmão, tinha muito contato com nenéns, ele é o meu único filho, mas eu já tinha tido muito contato. Então, eu falei assim, era um olhar que não era aquele olhar de estar perdido, que acabou de nascer, não era agressivo, era diferente. Todo autista tem esse olhar agressivo? Não. O que eu acho é que todo autista tem um olhar diferente. A mãe sente isso. E quando ele já está em casa, bebezinho, a gente percebe, o olhar é meio perdido. Ele não é focado. Muito embora ele ainda esteja olhando no seu olho, esteja prestando atenção, mas é um negócio assim, que está prestando atenção, mas a gente tem a sensação, que o olhar passa isso pra gente, que eles estão entediados com aquilo, não tem interesse. O segundo ponto é atender ao chamamento do nome. Parece conhecido o contato visual, porque, por exemplo, né, eu percebo muito, já vi isso em outras mães também, o Pedro, meu filho, quando eu falava Pedro Ivo, ele olhava para mim. Outras pessoas, não. E eu já vi as narrações, já vi nenéns autistas, que são assim, as narrativas das mães, das famílias, que começam até a pensar que o neném é surdo. Se começa a fazer investigação, às vezes, até quando ele é muito neném. Porque a família toda fala, ele não olha pra gente, ele não atende quando a gente chama. Quer dizer, ele não escuta, né? A minha família, toda falava isso também. E eu falava, gente, eu tenho certeza que ele escuta porque eu percebia dos ruídos, outras coisas, eu chamando ele prestando atenção.
Então, eu sabia que não era isso, muito embora isso sempre tenha me incomodado. O terceiro ponto é a aversão ao contato social, que também está encadeado com os dois primeiros. O autista, desde bebê, ele não gosta daqueles bilu-bilu de neném, ele não gosta dessas coisas. Gente, eu via no Pedro ele arrepiar quando alguém chegava perto dele para falar que ele era muito bonito. Porque ele era um bebê tipo Johnson, que na época era um marcador, todo mundo achava lindo, louro, do olho azul, pele rosa, né? Até chegaram a falar para eu me inscrever num concurso com ele de bebê Johnson. Mas ele não gostava. Olha, você tá na rua com seu filho, passeando no carrinho, seu neném, aí para alguém que ele nunca viu, às vezes, fala, nossa, que lindo, bilu, bilu. Ele dá um sorrisinho, para ele fazer assim. Incomodava ele. Por quê? Porque o contato social está tirando a pessoa do mundo dela. O autista está dentro de um mundo que não é o nosso. Ele está preso, trancado, a gente pode falar diversas palavras, né? Mas ele está navegando num outro universo. Então, esse contato social, olha, é demais. Tem um ET aqui querendo mexer comigo e ele não está interessado na gente. Muito embora às vezes ele até entenda as coisas. O quarto ponto são os movimentos repetitivos, né? A gente pode citar, cada autista, cada criatura tem seu movimento repetitivo, né? A gente vê muitos, por exemplo, uns gostam de balançar quadro, fica balançando quadro horas e horas. Uns gostam de rodar objetos redondos. Eu tenho um conhecido que hoje ele é adulto, mas ele fazia isso desde muito pequenininho. Ele primeiro era com o tubo da pasta de dente. Ele ficava arremessando o tubo da pasta de dente assim, porque ele é mole, né? Fazia horas a fio. E hoje ele é um adulto enorme, muito grande, e continua fazendo esse movimento. Que é muito interessante, assim. Como que é. E cada um tem um tipo, mas assim, é um pouco comum. Vamos dizer essa coisa, por exemplo, de rodar quadro, eu já vi muito em vários autistas. Essa coisa de rodar objetos redondos, né? O meu filho tinha aquelas argolinhas que a gente põe no rabinho do patinho de plástico. Ele tirava as argolinhas, o patinho não interessava para ele. Mas ele tirava aquelas argolinhas, rodava elas em sequência, corria no fundo do corredor, voltava, elas estavam começando a cair. Olha para você ver que tem até um movimento repetitivo com sincronicidade. Bom, vamos para o quinto ponto. Gente, perceba, tudo é encaminhado, é encadeado, né? Temos esse quinto ponto aí, que é o interesse restrito. O que é um interesse restrito? Um bebê tem um mês, por exemplo, né? Como você percebe isso? Por exemplo, né? Tem aqueles enfeites não enfeites, são os brinquedinhos que a gente coloca no berço. Então, por exemplo, eles se apegam a um deles. Só um. Se você trocar, tem a mudança da rotina, que eu vou falar também, mas ele se restringe àquele. O Pedro, quando ele já era maiorzinho, tinha uns 6 meses, por exemplo, eu me lembro muito desse evento que foi muito marcador para mim. Ele tinha um patinho, mas esse patinho rodopiava, como se ele fosse um objeto que girava, e ele era um objeto que girava. E ele ficava girando esse patinho no chão. Aí eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele bateu com muita força no patinho, o patinho quebrou. E ele começou a berrar. E ele tentava pôr o patinho de pé, né, rodando de novo, e ele ficou chorando 2 horas. Chegou no ponto de eu não achar que era o patinho, de eu achar que ele estava sentindo mal, tinha uma roupa apertada. Por quê, né? Porque aquele patinho era o que ele gostava. Era difícil para ele se interessar por outras coisas. Eles se prendem, eles criam focos, né? O autista adulto tem isso, o autista de nível 1 tem isso. São focos, que é um facilitador. Gente, muitas vezes esses sintomas, essas características que a gente fala, são facilitadores para o indivíduo autista, que mesmo seja neném, ele é um indivíduo, né? Ele suportar a pressão do mundo externo, que ele não se encaixa com ele não dá conta. O sexto ponto, que é também muito marcante, né, é a rigidez na rotina. A gente vê muito que neném autista gosta de ficar muito no banho, gosta de ficar muito no berço, às vezes são até bonzinhos demais, não gostam de sair para a rua,
gostam muito de sair pra rua quando tá dentro do carro. É a rotina de estar dentro do carro. Eles não gostam de sair, andar convivendo pelos parques, de mudar de lugar onde eles estão, de estar em lugar desconhecido. Porque, né? De novo, como são muito diferentes, precisam de um certo controle para eles mesmos. Né? Então, quando você muda a rotina, ocorre um descontrole dentro de você. E eles sentem isso desde neném, eles têm dificuldade com esse descontrole. Por causa da dificuldade toda do ambiente inteiro para eles, né? O 7º marcador já é um pouquinho mais para frente, porque a gente fala de atraso na fala. Mas ele já aparece naqueles ângulos dadados nenéns, que os autistas geralmente não se utilizam deles. E quando começa a falar mamãe, neném, papai, não aparece para os autistas. 1, 2 e 3. Qualquer nível de autista tem esse atraso. Muito raro você ouvir falar que não teve. Fica bem claro pra gente esse atraso, só que assim, quando você não tem o diagnóstico ainda, você fica só espantado. Mas é muito claro, os ângulos dadá não vem, o papai, mamãe, neném, titia, essas palavrinhas, né, que eles falam, que neném começa a falar rápido, não vem. Às vezes, quando eles vão falar depois, mais tarde, e não estão falando, eles se utilizam desse ângulo dadá, neném, mamãe, papá, ecolalicamente, mas não é fala, né? Aí já não é nem mais atraso. Então, o atraso é exatamente assim. A gente vê assim, bem comum, né? Meu avô era médico. 1 ano para andar, 2 para falar. Muito embora, a partir de que nasce, já começa a proferir sons que são humanos. E com 6 meses, mamãe, neném, às vezes aparece, né? Essas coisas assim. Não acontece com os autistas. O 8º ponto, que eu já dei até uma dica aí, né? É a ecolalia. Que a gente se confunde. Ecolalia não é falar. É papaguear, né? Ficar papagueando palavras que ouviu, que tem costume, que estão na rotina, mas não são falas. Para mim era muito interessante assim, Pedro já tinha uns 10 anos nessa época. A gente morava lá na Bahia. E tinha uma mania de falar o dia inteiro, mamãe, neném, mas ele não estava nem me chamando. É porque ele ouvia isso o dia inteiro, né? E ele ficava repetindo. E eu já vi isso em muitos outros autistas, né? Eles repetem essas coisas. O Pedro tinha uma colega, que eu vou falar o nome, que não tem permissão da mãe dela, mas era uma moça autista, era uma colega de escola, e ela ficava pelos cantinhos, conversando. Ela não estava conversando, ela não estava contando caso para ninguém. Se você chegava perto, ela estava falando palavras que não tinham um encadeamento lógico. Então ela estava ecolalicamente emitindo sons que eram palavras. O 9º ponto, que também é muito interessante, que é a dificuldade em expressar sentimentos, incômodos, dores, alegrias. Então, isso é bem marcante. A gente vê sempre isso em autistas masculinos e femininos, que às vezes mulher e homem fazem alguma diferencinha. Na parte da ecolalia faz muito. Mas assim, essa forma de comunicar, né? Que a gente vê assim, por exemplo, um bebê que não fala ainda, fica choque. Aí você chega lá, já sabe, é uma cólica, uma coisa assim. O autista não, às vezes um passarinho passou na janela lá fora, tirou o rumo deles, eles começam a berrar. Parece que eles estão morrendo, que eles estão morrendo de cólica, que eles estão tendo muitas coisas assim, e não é verdade, eles não conseguem se comunicar desde nenenzinhos. Por exemplo, tem casos, né, que são assim, bem claros para mim. O Pedro, por exemplo, com o caso que eu contei do patinho aqui, né? Ele começou a chorar. Comecei a achar que ele estava sentindo dor, que é comum o neném ter dor de barriga, né? E era o patinho. É difícil. E depois de adulto, gente, ele teve uma crise de apêndice, que teve que tirar o apêndice, que ele urrava. Ai, era um ai, assim, de todo tamanho, porque o Pedro hoje tem voz de tenor, né? Depois de adulto, né? Mas, assim, ele não me mostrava que a barriga dele estava doendo. Ele estava um pouco curvado, porque realmente eu acabei vendo que tinha alguma coisa na garganta, mas ele não sabia me falar o que era, onde que estava, né?
Eu já vi um caso, parece que na internet, de uma mocinha autista que não escrevia, não lia, não fazia nada. Não tinha nenhuma comunicação desse tipo. Aí ela teve uma dor de dente. Aí ela pulava, e os pais não entendiam, ela ficou desesperada. Eu brinco assim, estou em alfa, né? Porque ela... Tá, mas você pular, desesperada é dor de dente, né? Então, ninguém estava entendendo. O que aconteceu com ela? Ela foi pro computador e escreveu lá que ela estava com dor de dente. Olha que legal, ela se comunicou muito bem, né? Ela conseguiu, depois de muito não conseguir, né? Mas de uma forma muito diferente. Bastava ela ter pulado e no dente, né? São umas coisas assim que eles têm dificuldade de focar, de mostrar pra gente. Porque, na verdade, o que eu fico pensando? Eles acham que a gente está entendendo. Que a gente também é igual a eles. E, na verdade, somos, né? Mas nem tanto. Então, essa forma aí de pular, gritar é muito comum nos autistas, todos. O 10º e último ponto, que já é uma coisa que eu separei, que eu vejo na literatura também, mas que eu acho muito marcador, para mim mesma, né? É de conforto com o sonoro, com o liquidificador. A gente vê isso desde pequeno, porque eu estava até comentando isso com o Ricardo, neném, a gente antigamente fazia papinha no liquidificador, né? Os autistas, muitos, põem a mão na orelha, né? Autistas adultos, que eu vejo muito, Pedro, como Pedro é adulto, ele tem muitos colegas adultos, né? Passa um carro de som, por exemplo, na rua. Incomoda tanto que eles tampam o ouvido. E é um negócio, é invasivo. Eu estava até falando isso com o Ricardo. O Pedro, ele tem uma veia de músico, ele gosta muito de som. Então, o som para ele não é uma coisa que incomoda muito, não. Quando ele era pequeno, ele ficava um pouco incomodado com o liquidificador. Mas eu vejo as narrativas, às vezes nos diagnósticos, os pais e as mães contando, né? Liquidificador é uma coisa que incomoda muito. Aspirador é uma coisa que incomoda muito. Som de foguete. Eu moro numa rua que tem uma comunidade atrás do meu prédio. E essa comunidade, eu acho que ela é muito galo. Quando o galo ganha, é um foguetório. No começo eu notava o Pedro incomodado, depois ele até acostumou, quer dizer que a sensibilidade dele já está adaptada. Mas muitos autistas entram em pânico. Por quê, né? É desorganizador. Se você não sabe o que está acontecendo, então um barulhão, o mundo vai acabar, né? A sensação que eu acho que eles têm, sem às vezes até classificar dessa forma. É isso, né? E... Pode falar, inclusive. Mas eu estou aqui gravando, né? E tem uma serra funcionando aqui no prédio ao lado, parece que é uma serra. Eu não sou autista, não me incomoda, eu posso gravar, mas se é um menino, neném, né? Porque os adultos autistas se incomodam mais do que a gente, mas eles se adaptam, eles conseguem. Muito embora alguns não consigam nunca. O Pedro tem um colega, ele além de... Ele tem síndrome de Down. Ele já é um adulto, bem adulto, mas ele tem muitos sintomas de autismo. Ele tem muita dificuldade com o chamamento sonoro. Por exemplo, né, eu percebi, ele entrava na escola, já estavam outros alunos lá, aquela gritaria de aluno, Guigui abaixava a cabeça e punha a mão no ouvido. É como se aquilo estivesse entrando dentro do cérebro deles, né? E eles não soubessem entender. Que é aí que está o negócio. Essa coisa do social, de entender os marcadores sociais. Tem uma serra aqui, né? Pode ser no meu prédio, pode ser no vizinho, mas é uma serra. Eles não entendem que é uma serra, que não vai vir aqui. Eu me lembro uma vez que a gente estava vendo televisão, eu e o Pedro, e veio um avião na tela. Baixou a cabeça. A gente foi muito engraçado. Aí eu falei assim, olha pra você ver. E ele não tinha o diagnóstico ainda não. Mas eram coisas que você vê que neném pequeno não tem, não, os outros nenéns não tem isso, os menininhos, eu começo a ver, entender. O avião estava vindo na frente dele, né?
Outra coisa que me chamava muita atenção, por exemplo, que Pedro foi criado pela Xuxa. Ele ficava vendo o programinha da Xuxa, né? E enquanto a Xuxa estava falando, beleza. Aí começava aquelas musiquinhas, aquelas gritarias, desenho animado, ele danava chorar. Porque misturava para ele aquela barulheira toda, né? Então, assim, eu penso muito que os autistas têm exatamente isso. É um desentendimento desse barulho social do mundo, né? Então, assim, quem tá fazendo papinha? Para mim, no notificador, dentro de casa, que objeto é esse, né? Que tá entrando no meu cérebro esse barulhão? Eles têm essa dificuldade, por isso ficam muito incomodados. Gente, para dar uma fechada bacana, como eu já citei, a poda neural. Quem é a poda neural? A poda neural é uma limpeza mesmo do cérebro, nos milhões de neurônios com os quais a gente nasce, e todo mundo tem poda neural lá pelos 3 anos. O que é isso? É uma seleção. Com os autistas, a seleção é mal feita. Ela existe, mas ela é mal feita. Então, quando acontece uma seleção muito pouco mal feita, aparece um autista de nível 1 de suporte, que é leve. Quando ela é mais ou menos mal feita, aparece um autista de nível 2 de suporte, que é moderado. E quando ela é muito mal feita, muito desordenada, aparece o autista de nível 3 de suporte, que é o autista severo. Então, o que fica desse ensinamento é que a gente tem essa dúvida, o autismo de nível 1, 2 não é igual o de nível 3 quando nasce? É. Quando ocorre essa poda neural, que ela ocorre diferentemente para cada ser humano, é que eles começam a ter mais dificuldade ou não. Os sintomas autísticos ficam mais persistentes ou não, a falta da fala, essas comorbidades que acometem os autistas, tipo epilepsia, elas aparecem. Então, é um marcador que é muito importante e é bom a gente pensar nisso, porque muitas vezes eu percebo mães, pais, professores, até médicos, até pediatras, até neurologistas, que têm pouco ainda dessa dificuldade de achar que o autista mais leve nasce mais leve. Não. Quando eles são pequenos, essas estereotipias todas, esse quadro todo dos 10 mandamentos que eu passei aqui agora, são comuns a todos eles. E isso é bacana. É bacana para ajudar a gente a entender, não ficar coisa de face, né? Ah, não. Seu filho nunca teve. Se ele teve, ele era autista desde que ele nasceu, ele é autista. Né? Hoje ele é um doutor, é um gênio, mas ele é autista. Então isso é muito bacana para colaborar com a gente, tá bom? Gente, eu espero que você se inscreva no canal se você gosta desse tipo de assunto, se você gostou desse esclarecimento, se você quiser comentar, quiser curtir, eu espero que vocês façam tudo isso de boa vontade. Se estiver agradando vocês, que é a minha intenção. Beijo, beijo.